Olá, amigos e amigas. Hoje é o nosso segundo vídeo sobre a história do crescimento econômico brasileiro de 1930 aos nossos dias. E hoje nós vamos falar sobre o período de 1945 a 1951. Pós-guerra e pós-governo Getúlio Vargas. Mas antes de continuarmos com esse período da história econômica brasileira, vá aqui embaixo em nosso canal, se inscreva, curta o nosso canal, aperte o sininho para receber os nossos vídeos em primeira mão. Vamos lá. No nosso vídeo anterior, nós falamos do Tratado de Bretton Woods, a nova ordem econômica brasileira mundial estabelecida. Como seria esta nova ordem econômica mundial? Nós já falamos ontem. Vimos o que aconteceu, a criação do FMI e vários fatores que irão influenciar mais de 50 anos no século XX. Pós-guerra, Getúlio Vargas é deposto do poder pela pressão dos Estados Unidos da América. Ascende ao país, a ascensão é do Estado gigante. O Estado com maior participação na economia. Era o Estado do bem-estar social idealizado lá atrás por John Maynard Keynes. Vargas administra como um ditador de 1937 a 1945. O estado do bem-estar se instala no Brasil. Vargas proporcionou ao Brasil um grande crescimento econômico. Grandes mudanças aconteceram no cenário econômico brasileiro com a criação de muitas estatais. De uma vez só, Vargas criou mais de 500 estatais. E tudo isso continuou no governo de Eurico Gaspar Dutra, que eu vou falar já já. Grandes mudanças acontecem. A nova ordem econômica imposta pelo Tratado de Bretton Woods cria todas as condições necessárias para uma coexistência pacífica entre as nações. Por que uma coexistência pacífica? Porque o mundo fora dividido. O mundo fora dividido entre o bloco comunista, liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e mais fortalecido ainda a partir de 1949, com a fundação da OTAN, do Tratado do Atlântico Norte, para proteger os países contra o avanço comunista. 1945, 46, o Brasil vivia um conservadorismo absurdo após a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai eleger o seu presidente da República em meio a todo este conservadorismo. De um lado, você tinha um general, Eurico Gaspar Dutra,
que se candidatou pelo PSD. O mesmo PSD que ainda hoje está aqui. Aquele que eu falei ontem que estava mais interessado no Diário Oficial, com nomeações. Era o candidato, né, das grandes oposições. E do outro lado você tinha um brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN, que é a União Democrática Nacional. Vence as eleições Eurico Gaspar Dutra. Liderado pelo PSD, Eurico Gaspar Dutra tenta colocar em prática todas as formulações do estado do bem-estar social. Eurico Gaspar Dutra começa o seu governo com uma política cambial livre. Para quem não sabe o que é política cambial é o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. E a grande moeda de conversibilidade mundial na década de 50 era o dólar, conforme ficou preconizado lá no Tratado de Bretton Woods. Ora, para conter a escalada da inflação do dólar, o governo de Eurico Gaspar Dutra faz o contingenciamento de importações. Porque eu importo o preço dessa mercadoria, eu importo toda a gama de custos que tem nessa mercadoria. E ele começa a contingenciar as importações. Num determinado período do seu governo, ele começa a flexibilizar a taxa de câmbio. Ele sai do câmbio livre e começa a deixar o câmbio flutuar. Mas ele precisava controlar a inflação. A inflação chegou no governo de Eurico Gaspar Dutra a 22% ao mês. Uma inflação altíssima. Mas o estado do bem-estar social, ele tinha que levar condições materiais de existência às pessoas do nosso Brasil. Os Estados Unidos da América, como eu falei no vídeo anterior, eles fundam o BIRD através lá do Tratado de Bretton Woods, que é o Banco Interamericano da Reconstrução e Desenvolvimento. Mas os Estados Unidos não usam recursos do BIRD, porque ele cria o Plano Marshall da Reconstrução da Europa. E para onde vai o dinheiro do BIRD? O dinheiro do BIRD vai para os países do terceiro mundo, para financiar o estado do bem-estar social, financiar as grandes empresas estatais, financiar o crescimento e desenvolvimento econômico para fugir da armadilha comunista. Para isso que foi fundado essa engrenagem para conter o comunismo. O governo de Eurico Gaspar Dutra faz abertura comercial. Começa a importar cada vez mais produtos, causando, consequentemente, desequilíbrio no balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos, para quem não sabe, é o registro de todas as transações que o país faz com o exterior.
E o Brasil fazia todos os seus registros no balanço de pagamentos. O Brasil começou a importar tanto que provocou sérios desequilíbrios no balanço de pagamentos. Não restou outra saída senão a implementação, a construção de grandes empresas e grandes indústrias para substituir as importações. São as siderúrgicas, as empresas de papel, as empresas de eletrodoméstico começam a se instalar no Brasil, substituindo desta forma as importações. E essas empresas que se instalam no Brasil, elas exigem a reserva de mercado que perdurou até os anos de 1980. A industrialização avança. O Brasil precisava avançar no processo de industrialização para alcançar o capitalismo que se instalava no mundo inteiro. E esse avanço, ele avança também com o sindicalismo. Ele avança com novas formas de relações trabalhistas, novas formas de relações entre capital e trabalho. O governo de Eurico Gaspar Dutra avança com o Plano Salt. E esse Plano Salt tinha como objetivo o aumento dos gastos públicos. Uma política fiscal expansionista, ou seja, uma política fiscal expansionista significa mais gastos. E o que é uma política fiscal? Política fiscal é a política de receitas e despesas do governo. E quanto mais ela é expansionista, quer dizer que o governo gasta mais. Mas o governo precisava fazer isso para manter toda a estrutura encorpada do estado do bem-estar social. Os gastos públicos se elevam. O Estado aumenta de tamanho com suas despesas públicas exorbitantes. As exigências na saúde começam a cada vez aumentarem. A população quer assistência à saúde. A população quer uma alimentação, quer transporte de qualidade, quer energia, transportes, estradas, portos, aeroportos. É o período do grande desenvolvimento brasileiro. Mas o Brasil precisava controlar a inflação, porque quanto mais eu aumento os gastos públicos, quanto mais eu coloco dinheiro na mão da população, mais gera inflação. E eu precisava controlar essa inflação, que estava a 22%. Para controlar a inflação, eu preciso controlar a política monetária. E o que é a política monetária? É a política de oferta de moedas e de taxa de juros. E o governo de Eurico Gaspar Dutra começa a implementar uma política monetária contracionista. Ou seja, o que é uma política monetária contracionista? É você tirar dinheiro de mercado. É você tirar dinheiro da mão da população. Consequentemente, o consumo diminui. Se diminui o consumo, os preços caem. Se os preços caem, eu diminuo a inflação. Está vendo como é que eu controlei a inflação? Com a política monetária contracionista. E, consequentemente, eu apliquei também uma política fiscal contracionista, ou seja, de redução dos gastos públicos, redução do consumo, redução dos gastos públicos, consequentemente, a inflação começou a ser debelada. Mas a população precisava comer, a população precisava fazer suas atividades normais. E o governo brasileiro começa a financiar pesadamente a agricultura.
E a agricultura, naquele período, a grande autoridade monetária do governo brasileiro era o Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco Central só fora criado em 1965. Não tínhamos Banco Central. A grande autoridade monetária era o Banco do Brasil S.A. Você está vendo? Política monetária contracionista, eu tiro dinheiro da mão da população, coloco os juros altos, consequentemente reduz o consumo, com a redução do consumo eu controlo a inflação. Com a política fiscal contracionista, menos gastos públicos. Se eu tenho menos gastos públicos, menos recursos na mão da população. Consequentemente, eu controlo a inflação e controlo o grande problema do Brasil naquele período, que era o problema do balanço de pagamentos. Em 1949, o Brasil apresenta um dos maiores déficits públicos. Ou seja, o Brasil gastava mais do que arrecadava. Um déficit público absurdo o Brasil experimentou em 1949. Mas era preciso eliminar a memória de Getúlio Dornelles Vargas. E tudo valia a pena. 1950, a gente entra num período eleitoral. Começa a movimentação eleitoral. E a gente sabe o que é que acontece em anos eleitorais, como agora, 2022, a gente sabe. Os governos começam a gastar irresponsavelmente, jogar dinheiro para cima. E assim acontecera em 1950. O governo tirou a política de contração dos gastos públicos e passou a gastar muito mais. Passou a gastar somas exorbitantes para fazer o seu sucessor. O governo de Eurico Gaspar Dutra ainda nos reservava a luta pelo petróleo é nosso. Para varrer o lixo autoritário do governo de Getúlio, depois de anos de ditadura do Estado Novo, eu precisei fazer uma nova constituinte, uma nova Constituição. E a Constituição de 46 impõe que tudo que está no subsolo brasileiro pertence à nação. É a luta pelo petróleo é nosso. E o petróleo ficou nosso, até hoje é nosso, porque tudo que está no subsolo do país pertence ao governo federal. E posteriormente, já no governo Vargas, depois que nós vamos falar, nós criamos a Petrobras. Eurico Gaspar Dutra dá um tiro de misericórdia na política fiscal contracionista e coloca em prática uma política fiscal expansionista para gastar mais recursos e, consequentemente, fazer o seu sucessor. Mas nem sempre as coisas saem conforme o combinado. Como diria o grande Mané Garrincha, tem que combinar com os russos, não é? Em 1950, o Brasil já perdera a Copa do Mundo de futebol em território brasileiro. Nesse mesmo ano acontecem as eleições. O Brasil, que experimentou grandes movimentos de crescimento no governo Getúlio, de 1930 a 45, começou a dar saudade do ditador. E o conservadorismo brasileiro ficou assustado. O que fazer para conter essa sanha de levar Getúlio Vargas novamente ao poder?
Era a volta do pai dos pobres. Era a volta daquele que criara a CLT, daquele que criara as férias remuneradas, o 13º salário. Era a volta daquilo que o Brasil mais clamava. A volta do desenvolvimento, a volta da criação do emprego, da geração de renda, dos direitos sociais que foram usurpados. Em 1946, todos os partidos políticos voltam à sua legalidade, por força da Constituinte. O Partido Comunista Brasileiro elege figuras maravilhosas, como Luiz Carlos Prestes, como o escritor baiano Jorge Amado. E Jorge Amado é o deputado que cria na Constituição de 1946 a liberdade de culto a todas as religiões brasileiras. O Brasil tremeu nas bases com a volta do caudilho, com a volta de Getúlio Vargas ao poder. Eurico Gaspar Dutra apresenta como sucessor, o seu sucessor, pelo PSD, Cristiano Machado. E pelo PTB concorre Getúlio Dornelles Vargas. O Brasil clamava por justiça. O Brasil clamava pelo estado do bem-estar social. O Brasil clamava pela sua CLT. O Brasil clamava por uma boa relação trabalhista. Getúlio Vargas vence o pleito eleitoral. O caudilho que fora execrado do poder volta ao poder com todas as pompas e circunstâncias, eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas assume o poder com figuras ilustres que iam permear a história política do Brasil na década de 50, de 60, de 70, como João Goulart, Tancredo de Almeida Neves, figuras excepcionais da política brasileira. Getúlio de novo, com a força do povo. Foi isso que aconteceu. E Getúlio voltou, apesar de todas as injustiças que viera a sofrer, culminando com seu suicídio em 1954. Mas isso é uma outra história. É uma outra história que nós vamos contar. O governo de Vargas, de 1951 a 1954. Nós vamos entender toda a problemática da evolução econômica e social brasileira, culminando com seu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. Mas isso é o nosso próximo assunto, para a gente falar do governo Vargas, como se instalou, como evoluiu, como eu criei a Petrobras, o BNDES, como eu criei milhões de empresas estatais, como eu criei um Estado diferente. Então, meus amigos e minhas amigas, hoje a gente fica por aqui com o governo de Eurico Gaspar Dutra. O nosso próximo vídeo será sobre o retorno de Getúlio Dornelles Vargas ao poder, que vai de 1951 a 1954. Depois a gente vai estudar o governo Juscelino Kubitschek, vamos estudar o governo Jânio Quadros, o governo de João Goulart,
Vamos estudar a ditadura militar, mas fique atento, não perca um minuto para você compreender o Brasil que você vive hoje. Um grande abraço e fique com Deus.